Sabe aquela sensação de chegar em um lugar e começar a se sentir um pouco para baixo, mal, ter até mesmo vontade de ir embora? Isso já aconteceu mais de uma vez, você começou a perceber esse padrão e disseram que você que é sensível demais, que tem que se adaptar, ou que é coisa da sua cabeça, que não tem nada de errado com aquela pessoa, com aquele ambiente. Se você quer aprender a identificar isso, ou já identificou e quer saber como se blindar dessas influências negativas, como você pode modular a sua postura para influenciar inclusive esse ambiente, esse vídeo foi feito para você. Eu recebi essa semana na minha caixinha de perguntas lá no Instagram, a pergunta assim bem direta: Cris, como eu faço para fortalecer a minha mente desses ambientes ruins, dessas influências negativas externas? Eu falei, bom, isso daqui dá um vídeo pro YouTube, gente, porque é muita coisa. Eu vou falar muito aqui do conhecimento prático. Para quem ainda não me conhece, eu sou terapeuta e eu sou muito chata com o resultado, gente. Então, vocês vão ver que às vezes roteiro, essas coisas, não fica aquilo tudo, mas o importante é que se você coloca em prática, você vai ter diferença. E aqui é feito de ser humano para ser humano, então, se isso faz sentido para você, fica até o final do vídeo, tá? Deixa o like também se gostar, que ajuda bastante o YouTube a entender que esse vídeo te ajudou, e compartilha com quem você ama, que sempre pode transformar também a vida da outra pessoa. Mas vamos direto ao assunto então. Quando a gente vai falar sobre ambiente, sobre negatividade, a gente primeiro precisa esclarecer isso. Que a gente não vai entrar em nenhum viés de nenhuma religião, a gente não vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre o que nós temos de conhecimento ao longo das décadas, que a gente sabe que influenciam de forma direta ou indireta o corpo. Quando a gente estuda a célula, por exemplo, e existe uma teoria dentro da ciência chamada epigenética. Que é isso, Cris? Epi está acima da genética. Um pesquisador, é o livro principal que nós temos como referência, o livro Biologia da Crença, do Dr. Bruce Lipton, que inclusive agora está lançando, no momento desse vídeo, um novo livro sobre a ciência da evolução, um pesquisador maravilhoso, um biólogo, que já da época de clonagem de células, gente, ele tirava o núcleo da célula e colocava em placas de Petri, aquelas placas de laboratório de células-tronco. Então ele via que mesmo sem o núcleo da célula, aquele tecido ele se tornava outro. E onde eu quero chegar com isso? Descobriu-se lá o verdadeiro cérebro da célula. Não é o núcleo, que é onde está o nosso DNA, que acreditava-se então com o projeto Genoma que o cérebro da célula era o DNA, e sim, é a membrana celular. Por que isso é tão importante? Porque a membrana, ela se molda conforme o ambiente. Isso quer dizer que o ambiente determina diretamente, inclusive, a expressão do nosso DNA. E quando a gente toma essa consciência e essa compreensão, isso não é invenção, gente, é a regra, tá? Regra da ciência, por isso que eu fiz questão de contextualizar. Quando a gente toma essa ciência, a gente se coloca numa postura de vítima. Então imagina comigo que se eu acredito que eu sou refém de uma doença genética, que eu sou refém, por exemplo, de uma obesidade porque meus pais são obesos, porque meus avós são obesos, porque a minha família inteira é assim, então eu também vou ser assim. Nós viemos com a nossa mente numa postura de vítima. E daí a gente se torna refém da nossa hereditariedade, o que não é verdade. A própria ciência mostrou que o que comanda é o ambiente. E aí eu pergunto, como é o ambiente desta família? Será que em vez de dividir só o DNA, eles não dividem também os mesmos hábitos e estilo de vida? Será que não se divide o mesmo comportamento de após cada refeição se comer um doce? Como são as celebrações, as refeições? Quais são os padrões de pensamento, de crença? Porque isso sim forma o ambiente. E que é só um exemplo, tá, gente? Óbvio que cada caso precisa ser avaliado e tratado com a ajuda de um profissional da saúde. Mas só para contextualizar para vocês, então existem sim coisas genéticas, como uma alteração no cromossomo 23, uma síndrome de Down, mas existem muitas coisas que estão acima da genética e que podem sim ser moduladas com o ambiente. E quando a gente toma essa decisão, a gente percebe também uma libertação. Em que sentido? Se eu me expor a um ambiente mais saudável, quer dizer que eu tenho o poder de mudar inclusive a expressão do meu DNA? Quer dizer que se eu estou frequentando um lugar onde as pessoas só reclamam, são tristes, depressivas, aquele ambiente também pode influenciar o meu DNA a envelhecer mais rápido, a ter um monte de doença e problema? Só que
A vantagem é que se você sabe, você tem como influenciar ou como controlar. Percebe que o fato de você saber que o ambiente sim muda, primeiro, tira aquela culpa que muitas vezes a gente carrega de que aquilo ali é coisa da nossa cabeça, que é implicância, porque sim, gente, existe muita gente boa, mas existe gente que não é tão boa assim. E nós temos que ter esse discernimento, essa sabedoria para lidar com essas pessoas, com esses ambientes, com esses lugares. Isso não impede a pessoa de ter um pensamento bom ou ruim sobre você. Porém, como que a gente se blinda disso? Né? Que foi o grande quê da pergunta que eu recebi lá no Insta. Quando a gente começa a ter certeza de quem a gente é, quando a gente faz um movimento profundo de se conhecer de verdade, esse ser humano incrível, praticamente sem nenhuma limitação dentro de si, a gente consegue começar a ter uma verdadeira autoestima. E quando a gente tem a certeza, a confiança de quem a gente é, esses comentários e essas influências do nosso ambiente, elas não entram de forma negativa. Imagina que é como se fosse uma chave em uma fechadura. Para que aquilo que está no ambiente te faça mal, em algum nível você precisa permitir o acesso. Você precisa permitir com que aquilo chegue ao seu coração. Vou dar um exemplo prático para vocês também. Então imagina que você chegou lá numa festa da família e alguém comentou que você é preguiçosa ou de novo trocou de namorado. Percebe que aquilo só vai fazer mal para você se no fundo você concorda com aquela pessoa? Por mais que a situação seja chata, tá? Não vamos entrar nesse mérito. Mas aquilo só vai fazer mal para você se você permitir com que aquela pessoa acesse seu coração. A partir do momento que você olha aquilo e pensa, meu Deus, ela é tão vazia e incompleta que ela precisa criticar o outro para tentar se autoafirmar. Que triste. Ela tá carente. Vamos dar atenção para ela de um jeito que não é um jeito ruim? Quando você nega esse acesso e inverte a história mental que você conta, você consegue modular essa situação, você consegue influenciar essa situação. Então imagina comigo que você tá lá na festa de família, veio o comentário, você não deu acesso e inverteu a história. Será que aquele ambiente ele vai continuar tão negativo ou será que a gente influenciou esse ambiente a mudar? Percebe que é óbvio que se você estiver lá no meio de muitas pessoas depressivas, você tende a ficar um pouquinho mais cansado, mais para baixo, porque todo mundo está reclamando. Só que uma pessoa dando risada, com mau humor, ela também tem força para inverter esse ambiente. Então, o segredo ele sempre está da gente trazer a autorresponsabilidade. Não de pegar os problemas de todo mundo e puxar isso para você. De ter autorresponsabilidade e entender que você determina quem você é, as histórias que você conta dentro de você e quem você dá acesso ao seu coração. Então, se você blindar o seu coração, que é a primeira estratégia, inverter a história mental, que é a segunda, e por terceiro, influenciar de forma consciente esse ambiente, você pode sim modular tudo isso ao teu favor. Então, chega com bom humor, com alegria, com um sorriso no rosto, fazendo harmonia para aquele ambiente. Claro, dentro do compatível com a situação, com o local. Isso vai te ajudar a modular isso e vai fazer com que as pessoas, aos poucos, elas soltem aquela tensão, aquela angústia, aquela tristeza que tem ali. E tudo isso começa a passar e ir embora. Experimenta fazer isso e depois me conta como foi. E para finalizar, quem tem fé e acredita em algo melhor, eu sempre sugiro também fazer uma oração. Quando você chega nesses lugares e percebe que existe alguma coisa um pouco pesada. Porque sim, gente, não é porque não vemos que não existe. O som é a prova disso. Ele é um comprimento de onda que não vemos e só estamos aqui ouvindo graças a vários comprimentos de onda. Então sim, acredite nas coisas que você não vê, mas aquilo que o teu coração sente e te conta sobre o que de fato está acontecendo naquele lugar. Mas antes de entrar numa reatividade, querer sair correndo do ambiente ou entrar naquele padrão daquelas pessoas de reclamação, tenta primeiro fazer esse passo a passo de puxar a responsabilidade para você, inverter a história mental, cortar o acesso ao seu coração e de bônus, faça uma linda oração para que aquilo que está ali, que não está legal, encontre a luz do Criador e seja iluminado, seja transformado, porque isso sempre é maior do que qualquer outra coisa. E
E eu fiz questão hoje de gravar esse vídeo para vocês com esse fundo lindo, maravilhoso da natureza, para lembrar vocês que, às vezes, quando tudo tá perdido, você já tá lá na história, já tá na energia ruim, pegar sol, sair caminhar na rua, tomar contato com a natureza é o melhor remédio que você pode ter. E conversar com Deus, conversar com o teu coração, com o teu ser e sentir o que é que de fato tá te deixando triste, aflito, angustiado. É dessa forma, se observando, tomando a responsabilidade, que a gente vai fortalecer a nossa mente, nosso espírito, o nosso corpo, para lidar com aquilo que for, independente do ambiente que esteja ao nosso redor. Quanto mais seguro você está de si, mais você transborda essa segurança, essa confiança, e mais você chega nos ambientes, influenciando eles de forma mais forte. Então, mais você consegue mudar esse ambiente à sua volta. E lembre que o ambiente começa nas tuas emoções, nos teus pensamentos. O ambiente interno vai influenciar o ambiente externo. Muito bom trazer esse vídeo aqui para vocês hoje. Espero que vocês fiquem bem. Tenham uma ótima semana.